Muito bem, olha, o que acaba de me chegar aqui com exclusividade, todo mundo acompanhou o caso da Nova Richthofen, a menina Amanda, que foi presa em Pernambuco, acusada de ser a mandante, a mentora intelectual do crime que acabou com a vida de um senhor de 60 anos de idade, um senhor que conquistou uma fortuna durante a vida com um trabalho muito suado, por sinal começou como caminhoneiro. Essa imagem da menina foi emblemática e nos fez lembrar o caso de Suzane Richthofen. Mas hoje, neste programa, nós vamos trazer com absoluta exclusividade a primeira entrevista da filha. Amanda conversou com a equipe do Alô Você lá no estado de Pernambuco e enquanto ela chorava falsamente a morte do pai, os nossos repórteres conversavam com ela e ela contava uma versão. O que diz Amanda nessa entrevista? Qual foi a linha de raciocínio? Qual foi a mentira que ela desenvolveu, a mentira que ela inventou para tentar enganar a polícia? Você vai ver já já essa entrevista que vai chocar todo o Brasil. Uma menina dissimulada, uma menina falsa que agora está presa. E nós vamos trazer também daqui a pouco as imagens do crime. Com exclusividade, a equipe do nosso Rodrigo Luna conseguiu as imagens desta menina logo depois do crime. As imagens desta moça logo depois de ter mandado matar o pai. Cena essa que ela presenciou, cena essa que ela viu. Cadê o Rodrigo Luna? Rodrigo, cadê você ao vivo aí no Pernambuco? Bom dia. Me diga uma coisa, a polícia já identificou os atiradores? Quantos são? Alô, você. Olá, Bate, muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Alô Você. Por enquanto, ainda não. O que a polícia sabe é que são pelo menos 3 criminosos, é o que está no relato, no depoimento dela. Agora, a polícia já conseguiu avançar em relação ao nome do criminoso que está na unidade prisional e que ela diz que foi a pessoa que fez a ponte entre ela e os executores. Ou seja, o que ela confessou, já depois que não tinha mais o que negar, foi que ela contactou um presidiário e esse presidiário contactou 3 bandidos que foram os executores. Aí, Bate, a gente conseguiu com exclusividade as imagens que mostram a chegada do carro de Amanda na residência em Seara dos Corais, uma praia nobre aqui do Cabo de Santo Agostinho, e dentro desse carro estão os executores. A polícia não sabe se dá para confiar nela, é realmente 3 pessoas, mas é o que ela diz em depoimento. E toda a ação criminosa durou menos de 10 minutos. Foi o tempo em que o carro é visto primeiro chegando, é um carro preto que o próprio pai deu para Amanda com tanto carinho, com tanto zelo, e aí, menos de 10 minutos depois, esse carro já vai embora, sendo aí sim dirigido pelos bandidos. O carro foi encontrado ainda na madrugada, deixado numa BR, mas já chamou muita atenção da polícia o fato do carro estar intacto. Os bandidos levaram o carro, teriam levado a televisão da casa e deixaram o carro limpo para que qualquer perícia pudesse ser feita, para que eles pudessem ser identificados. Já foi algo que a polícia achou muito estranho. E claro, o tempo de ação desses criminosos também não bateu com o tempo que ela relatou ter ocorrido o crime. Porque ela falou, Bate, que quando chegou na residência, cobriu o pai com um lençol, porque ele estava dormindo, deu um beijo na testa dele, foi pro quarto dela, deu um tempo para se preparar para tomar banho, e aí foi nesse momento que os criminosos a abordaram. Ela disse que tinha deixado a porta aberta para que a mãe chegasse e entrasse rápido. E aí, depois disso, depois de ser rendida, os bandidos saem do quarto dela, vão para o quarto do pai, executam o pai e depois fogem. Depois de 20 minutos foi que ela começou a pedir socorro, gritando pela vizinhança e também ligando para a polícia, ligando para a mãe dela, inclusive também. Mas aí as imagens a que nossa equipe teve acesso com exclusividade mostram que foi tudo em 9 minutos, menos que isso até. Então ela coloca os bandidos dentro do carro, entra com eles na residência e depois eles vão embora levando o veículo. Tem muita história ainda e muita mentira contada por Amanda, viu, Bate? Ô, Rodrigo, pelo que você está me dizendo, quando ela afirma que vai até o pai e cobre, falando que estava frio aí no Pernambuco, na verdade essa é uma desculpa poética para ela se aproximar do pai e verificar se ele está dormindo realmente para chamar o comparsa, é isso? Para chamar o executor?
Exatamente, é o que a polícia acredita, que ela foi verificar se de fato o pai já estava dormindo, ou seja, sem nenhuma suspeita de que tivesse algum invasor ou invasores dentro da residência. E aí o crime acontece. Ninguém da vizinhança ouviu gritos de socorro do pai, ouviu briga acontecendo dentro da casa. Então tudo foi muito planejado por ela, que chegou de forma cautelosa no carro, entrou na garagem para que esses bandidos pudessem ter acesso à residência com tranquilidade e ali executassem o crime. Agora, ela tentou um álibi, viu, Bate? Ela chegou a espalhar na vizinhança a informação de que quando estava chegando em casa, depois de sair do salão, ela teria visto 3 rapazes de bicicleta rondando ali a área. A polícia investigou, até encontrou imagens de jovens que estavam de bicicleta, mas eram moradores dali da própria localidade. E viram que eles não foram no sentido da casa. Ou seja, a única movimentação naqueles 10 minutos em que o crime acontece, e até 1 hora antes e 1 hora depois que a polícia analisou todas as imagens de câmera de segurança, a única movimentação foi do carro dela. Ou seja, somente ela poderia ter entrado levando esses bandidos. E bicicleta nenhuma foi encontrada abandonada por lá. Então a polícia já sabe que ela sai do salão, em vez de demorar 5 minutos, que era o tempo do salão para a casa dela, ela demora 1 hora, deve ter ido buscar esses criminosos, esses executores, coloca todos dentro do carro e entra na casa dela com o pai, com esses criminosos dentro do veículo. Agora, Bate, a missão da polícia é tentar fazer as conexões dela com que pessoas, para tentar chegar até a autoria desse crime, pelo menos aos autores diretos, aos executores. E a polícia já sabe que ela mentiu, inclusive, para o pai, semanas atrás, quando disse ter sofrido um acidente no carro do pai, porque ela tinha um relacionamento com um homem lá do Cabo de Santo Agostinho, que seria agiota, e a mulher desse homem descobriu e deu uma pisa nela, agrediu essa mulher. A Amanda ficou muito envergonhada de revelar para o pai o que estava vivendo, esse caso que ela estava vivendo, sendo amante, e aí pegou o carro do pai, fingiu um acidente para dizer que tinha se machucado ali, se ferido nesse acidente. Hoje a polícia já sabe que isso também é uma mentira e agora tenta fazer toda a retrospectiva da vida de Amanda, 2 meses para cá, que foi quando ela disse que decidiu tirar a vida do pai, para saber com quem ela falou, com quem ela conversou, até chegar à autoria desse crime. A família está muito assustada, a mãe, inclusive, acredita, junto com o tio, o irmão do pai, que eles seriam as próximas vítimas, para que ela concretizasse o desejo de ficar com toda a herança da família, não queria dividir nada com ninguém. Sabe uma curiosidade, viu, Bate, que me chamou muita atenção? No domingo, no dia do velório, quando a gente falou com ela e perguntou, você tem irmãos? Sabe qual foi a resposta que ela deu? Ali, ainda lutada naquele momento no velório, não tenho, e meu pai é vasectomizado, fez cirurgia. Se aparecer qualquer pessoa dizendo que é filho dele, é mentira. Isso é preocupação para uma filha que está ali na beira do caixão do pai? Sinceramente, já era tudo muito estranho ainda no domingo, quando eu conversei com ela. Ou seja, a polícia pode ter prendido não só uma assassina do pai, mas também uma menina que seria uma serial killer no futuro. Porque ela estava de olho, né? Ela deve ter tido um auxílio jurídico, uma ajuda de algum advogado, para saber, olha, no caso da minha ausência e no caso da ausência do meu pai, se eu estiver presa, quem é que vai receber a herança? Ah, ok, mas e se essa pessoa não tiver? Quem é que vai receber a herança? E assim por diante. Ela tinha dito que faria, portanto, esse massacre na linha sucessória da família. Algo que a Richthofen aqui de São Paulo pensou alguma vez, ou doutora Eliana? Claro. O objetivo dela era ficar com todo o dinheiro, né, do pai, da mãe, no caso que ela cometeu lá o duplo homicídio, exatamente com os irmãos Cravinhos, para que pudessem ter uma vida de nababos, né? E nesse caso, o que chama atenção é que ela estava envolvida com um agiota, ela era amante de um agiota, cuja mulher foi lá e deu uma surra nela. Quem? Né? A Richthofen? Aqui. Esse caso? Esse caso. Né? Eu pensei que fosse igual. Então, o que nós estamos vendo aí? Mais um envolvimento com pessoa inidônea, que é o tal do, entre aspas, amante dela, segundo a reportagem, e mais a situação onde ela verá o dinheiro, mas verá de forma partida. Então, a mãe tem razão quando diz, eu seria a próxima vítima. Caramba! Porque ela é filha única. Mas a mesma mãe que chora quando ela vai presa... Quando a menina foi presa, a mãe chora, decepcionada, porque queria a filha ainda com ela.
Não queria acreditar que ela fosse capaz de uma tamanha maldade. Só que ali a menina completamente sem emoção, completamente... Sim, amoral. Amoral, né? Completamente sem nenhum tipo de emoção, sem sentimento, ela trata a mãe com tamanho desdém, porque poderia ser a sua próxima vítima. Doutor Roberto Monteiro, que bom revê-lo aqui no programa, nosso delegado de polícia. Uma alegria estar com você aqui no SBT. Bom dia. Doutor dia. Roberto Monteiro, o senhor participou de alguma forma do caso Richthofen? Era delegado na época? Onde é que estava? Sim, já era delegado, sim. Estou como delegado há 40 anos, mas não participei desse caso. Mas acompanhou de perto as informações? Acompanhei de perto. A comoção que foi? Estudei o caso também, porque é um modelo para todo o Brasil, esse caso, porque nós percebemos, como a Eliana falou, os crimes patrimoniais estão aumentando. E esses homicídios causados pelo interesse em dinheiro, pela ganância. Mas o senhor acha que num caso de um pai que é morto pela filha, nesse caso da Richthofen e desse caso da nova Richthofen lá de Pernambuco, a gente pode encarar como um crime patrimonial? Pode ser até o desfecho disso um rendimento patrimonial. Mas nesse caso não é mais uma psicopatia? Eu acho que é uma sociopatia, mas a motivação é estritamente patrimonial. No caso da Suzana Richthofen e dessa menina que aparece aqui na reportagem, ela estava interessada no dinheiro, não é homicídio por ele próprio. Ela não tinha intenção de matar só, ela queria o patrimônio do pai. Vou trazer agora aquela entrevista que eu prometi a vocês. A entrevista exclusiva que só o SBT tem com a filha que matou o pai, a nova Richthofen. A nova Richthofen. Nós vamos mostrar agora, vem pra cá por favor. Você vai ver que no velório, a Amanda conversou com a equipe do Alô Você. E ela é tão cara de pau, Brasil, mas tão cara de pau, que a Amanda chegou a pedir justiça. Só ela naquele momento sabia que era a assassina do pai. A cada abraço que ela recebia da família como condolências, né, de parentes, de amigos, dentro dela ela sabia, ela devia dar risada, né? Eles devem dar risada, eles devem ter um prazer quase que sexual de estar num velório onde todos tentam descobrir o mistério e o mistério está justamente dentro da própria filha. Vamos ver. Pode deixar a tela dividida aqui, vamos acompanhar essa entrevista, vocês vão ver o quão dissimulada essa menina foi antes de ser descoberta como assassina do pai. Pode soltar a primeira parte, por favor. Eu estava no salão e era por volta de umas 7 horas da noite, como tinha muita gente, eu tinha muito conhecimento no salão e aí acabei ficando lá conversando com as meninas, quando por volta de 8 e 6 da noite ele começou a me ligar, a me mandar vários áudios: filha, você vai demorar? Filha, vem embora, eu tô te esperando. E no último áudio dele, ele falou: filha, pelo amor de Deus, vem embora. Mais ou menos que horas, Amanda? Isso já era umas quase 10 horas da noite. Eu agilizei tudo no salão, fui para casa, guardei meu carro, fechei o portão da minha casa e não fechei a porta porque já estava bem próximo do horário da minha mãe largar. E subi, ele já estava dormindo, Parou. Repare que nessa entrevista ela já começa a usar álibis para se esquivar das perguntas que a polícia faria. A primeira pergunta é óbvia. Da mesma forma que no caso da Larissa Manoela, a mãe foi perguntada: escuta, você tem uma menina de 10 anos dormindo sozinha numa comunidade dominada pelo tráfico. Por que você deixou a porta aberta? A mãe tem que responder essa pergunta. Óbvio. Né? É uma pergunta importante. Já sabendo que a polícia perguntaria para essa menina por que a porta da mansão estava aberta, ela já lava as mãos e diz... Se adianta. Olha, já se adianta e diz: olha, a porta estava aberta porque minha mãe estava no restaurante, que eles são donos, estava para voltar para casa, já deixei a porta aberta para que ela não precisasse ter trabalho de abrir. Lorota, né? Claro. Aliás, se a gente for falar em lorota, por que né, ela fica de costas? Você vê que ela não solta uma lagrimazinha? Ela conta o fato assim, ó, e a voz também, e a voz linear também, linearmente. Sem emoção, sem emoção, voz, né? Geralmente sem falar, né? A voz de um parente, de uma filha que acaba de ser morta, num depoimento é o quê? A voz trêmula, choro, às vezes... Traumatizada, né? Muitas vezes nem consegue falar, né? Não, e normalmente quando você vê a pessoa falando a verdade, ela vai truncando, ela vai tentando raciocinar. Não, eu estava lá, mas aí... É assim, linear. Parece Pode que ela preparou, né? Ela preparou mentalmente. Mas vocês não perceberam, nada. Vocês não perceberam a deixa que ela fez aí, que já promove o caso cercado de mistério. O que é?
Ninguém perguntou para ela porque a porta estava aberta. Ah, Ninguém perguntou. É verdade. verdade. Você perguntou? Eu não perguntei. O repórter não perguntou. Por que uma pessoa, quando não é perguntada, já sai falando, eu deixei a porta aberta porque minha mãe chegaria? Ah, mas quem perguntou? Por que você está dizendo isso? É nessa hora que os assassinos vão se entregando sem perceber. A linguagem comportamental e também física. A mão diz muita coisa. Muita coisa. O comportamento e o físico, gesticulação. Só que aí tem um grande desafio para a polícia. Vocês batem o olho e sabem se a pessoa está falando a verdade ou não. Muitas vezes vocês já batem o olho e sabem Público é a mesma coisa. se é o assassino ou não. Eliana? Quando entra, a gente já percebe. a gente- O desafio de vocês é conseguir provas materiais para comprovar o que está na cabecinha do delegado, na cabecinha da promotora, O não é isso? sentimento que vai dentro da gente, né? Pela experiência, entendeu? E o médico é igual, e outras profissões também. Eu tenho 2 filhas médicas, você sabe disso. Quando chega aquele paciente, você já tem uma ideia do que ele tem, pela experiência. Mas precisa do exame para comprovar. Exatamente. E tem outro ponto importante. Se o delegado não está convicto do caso, ele precisa primeiro se convencer que aquela pessoa é assassina. Assim que ele forma a convicção, aí ele segue com as suas provas e manda a denúncia para frente. Vamos seguir com essa entrevista exclusiva feita pela nossa equipe do SBT lá de Pernambuco. Vamos ver. Ele estava descoberto, já dormindo, e deu um beijo na cabeça dele e disse, pai, cheguei, tá? Ele fez, tá bom, minha filha, te amo, graças a Deus. Parou! E fui pro meu... Parou! Mas que cretina essa menina! Não vale o que come! Fez a boazinha que tava frio na casa, mentira, não tava frio nenhum, tava um calor danado lá no Pernambuco. Diz que vai cobrir o pai, dá um beijo na testa do pai. Olha isso, Brasil. Deu um beijo na testa do pai e era o beijo da morte. Quando ela dá um beijo na testa do pai, seria mais ou menos o insight, o start que ela precisava para chamar os executores do crime. E o que a filha, o que ela ouviu do pai antes dele dormir para a morte? Te amo. É absurdo, não? É uma psicopata, né? Uma bandida, merece ficar na cadeia muitos e muitos anos. Bem que eu não sei se eu acredito que ela foi lá... Beijar o pai? Ela só foi verificar se ele estava... Mas por que ela falaria isso, então? Para criar uma história, Bate. Para Porque ela é criar um boazinha. contexto. Porque ela é legal. Seria uma forma dela já mostrar pra gente que, tipo, eu me dou muito bem com meu pai, Exato. ele tinha acabado de falar que me ama. É isso? Ela produz na mente dela uma história que para ela soa real. Para nós que somos experientes, você que é um jornalista muito experiente, você fala, epa, peraí, deixa eu ver, deixa eu prestar mais atenção nessa história. Mas, por exemplo, Efeito ao contrário. se tivesse visto essa entrevista antes do crime, teria explicação ela não mostrar o rosto pra mim. Não, teria ela explicação. com medo de ser reconhecida. Não mostrar o rosto, Bate. Mas não tem explicação para esse tom linear de alguém que acaba de perder o pai de uma forma trágica, que está dentro da cena Parece do uma crime. repórter relatando, é isso? Com firmeza? Concordo com a Eliana. A frieza, ela tá fria aí. A frieza e montou a história na cabeça. Não é normal, a gente tem esse sentimento, essa experiência profissional. A pessoa, quando está abalada, ela, como a Eliana disse também, eu falei, pula a pedaços, volta, se emociona. Ela está fria ali, como se fosse um papel que ela estivesse ali desempenhando. Ela conta, né, uma história. Se ela tivesse vindo vai numa história. Se ela tivesse vindo me pedir ajuda, como acontecia sempre lá no Cidade Alerta, e agora as pessoas estão vindo para cá para pedir ajuda também, eu teria acreditado nessa moça. Eu não teria percebido assim de cara, né, essa moça tá muito fria. Eu ia acreditar que ela tava com medo mesmo de mostrar o rosto, por ser reconhecida, por sofrer retaliação, e tava assim mais fria. Eu ia pensar que talvez pessoa medicada, quem toma remédio antidepressivo, tem a emoção menos exacerbada que a outra, né? Mas ela não está com a voz pastosa, mesmo com calmante, numa situação dessa, tomou calmante, tal, não sei o quê. O comportamento é outro, é totalmente diferente. Vamos ver. Quarto, quando eu ia tomar banho, não deu menos de 5 minutos, 3 caras armados, encapuzados, todos 3, falaram palavreados feios e mandaram eu calar a boca. Logo nisso, bateram a porta do meu quarto e foram pro quarto do meu pai. No mesmo corredor, mais de 10 disparos de arma de fogo. Do mesmo jeito que eu cobri ele ficou. Ele não estava ciente de nada que estava acontecendo, não teve discussão nenhuma, não teve nada. Nada.
Você percebeu se eles tinham interesse em algo específico? Eles procuravam por algo, pediam A algo? vida do meu pai e só. Levaram só para enrolar o meu carro e a televisão da minha casa. Estavam todos três encapuzados e meu pai não estava recebendo nenhum tipo de ameaça. Eu nunca dei brecha para ele esconder nada de mim. Eu exigia que o celular dele não tivesse senha e que ele não escondesse nada de mim. Então a vida dele era muito aberta para mim e eu não tenho 1% de dizer a vocês que eu desconfio de algo, que eu tenho algo a dizer de suspeita que possa ter sido algo, porque realmente não tem. Realmente não tem. E a morte do meu pai foi uma morte cruel, arrancaram tudo que eu tinha na minha vida, então eu não vou sossegar enquanto tiver justiça. É o que eu peço, é justiça pela vida do meu pai. Agora sossega na prisão, cretina. Agora sossega na prisão, pode sossegar. A polícia já descobriu quem é a autora, quem é a mandante intelectual do crime e nesse momento tenta descobrir, cadê a imagem do carro? Quem estava dentro do carro com ela depois do crime? A gente conseguiu agora essa imagem. Essa imagem, pode encher a tela, por favor. Aí está o X da questão. A polícia já sabe o carro que foi utilizado pelos comparsas e ela aparece nesse carro, inclusive antes do crime. O difícil é, quem é que estava dentro do carro? Nesse caso, para descobrir, eu acredito que ela vai acabar entregando os comparsas, porque quando a casa cai, os bandidos acabam entregando a quadrilha toda. Mas nesse caso, é possível remontar o trajeto do carro feito por radar fotográfico, por câmera de segurança, para ver quem desce desse carro em outro ponto, doutor? Perfeitamente. Isso nós fazemos sempre na polícia. Inclusive aqui em São Paulo, o governo do estado tem a Muralha Paulista e a capital de São Paulo tem o Smart Sampa. Então nós fazemos isso com muita precisão, Eliana sabe disso, vai para o MP depois do trabalho da polícia, logicamente, e nós conseguimos para e passo acompanhar o caminho de um veículo hoje em dia. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, que ela fala assim, 3 indivíduos entraram no meu quarto. Olha, e aí já começa. Indivíduos, né? 3 indivíduos. Não, mas ela falou indivíduo? Não, eu que estou falando. Ela falou, eu acho que ela falou indivíduo, viu? Ah, não sei, mas acho eu já estou falando de indivíduo porque não merece nem ser chamado de pessoas, né? Sim. Indivíduo serve para qualquer coisa. Sim. Então, esses 3 indivíduos entraram no quarto dela, encapuzados, fecharam o quarto no quarto, não trancaram, só fecharam a porta, continuaram, roubaram lá uma televisão, enfim. Entram no quarto do pai. Ninguém ficou tomando conta dessa menina para ela não sair gritando? Ninguém tomou conta dessa infeliz no sentido de vigiar para matar o outro? Também já deveria ter sido morta, porque é a única testemunha de viso. A única testemunha ocular. Então, pelo amor de Deus. Não foi amarrada, colocada no banheiro, nada. Ficou lá, entraram no quarto, saíram do quarto. matar o pai dela. É terrível, né? Porque uma menina que tinha tudo na vida. O pai amava. Aliás, tem o áudio do pai falando da menina antes de ser morto, ó. Psicopata. Quer ver? Deixa eu ouvir o áudio, por favor. Pode pôr o áudio. Vem embora, tô te esperando. Tô com o pescoço doido pra subir, pra dormir. Vem embora. Já tá vindo aí, minha filha? Vem embora logo que eu tô te esperando. E aí, Amanda, como é que tá aí? Vem embora logo, pelo amor de Deus. Aí. O pai preocupado com a menina e mal podia imaginar que a chegada dela em casa seria para matá-la. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.